Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da reflexão total da luz. Quando nós iniciamos nosso conteúdo da óptica, eu falei para vocês que íamos estudar dois fenômenos, né, que são os mais importantes, que são da reflexão e da refração. E na reflexão eu falei para vocês que as principais aplicações da reflexão são os espelhos, né, as formações de imagem nos espelhos, e a fibra óptica, que ela é utilizada hoje em dia por ter uma grande eficiência na qualidade do sinal, né, das ondas que são transmitidas por fibra óptica. Mas o que vem a ser a reflexão total da luz? Tá? E por que a gente está estudando ela junto com a refração e não com a reflexão? Tá? Então, assim, só para mostrar para vocês o que acontece, nós vimos lá que, de acordo com a lei da refração, quando um raio de luz incide numa superfície, ele refrata, né? Se ele entra aqui com um certo ângulo, com uma certa inclinação, ele vai, se ele estiver indo para um meio mais difícil, ele vai se aproximar da normal aqui embaixo. E a gente viu que quando ele incide aqui na superfície e vai para um meio mais fácil, ele se afasta da normal, ele abre aqui, tá? Se o raio de luz incide aqui formando 0 graus com a reta normal, ele passa para baixo sem sofrer desvio. Mas, da mesma maneira, a velocidade dele muda, ele só não sofre desvio, tá? Mas à medida que o ângulo aumenta, olhem o que acontece. A situação da reflexão total, gente, só acontece quando eu vou de um meio mais difícil para um meio mais fácil, tá? Ela só acontece quando o meu raio de luz abre. Então, imaginem lá que digamos que o meu raio de luz está indo de um meio mais difícil para um meio mais fácil, tá? Tem que ser essa situação, senão não acontece a reflexão total. Então, digamos que aqui entrou um raio de luz qualquer, ó. E ele abriu, se afastou da normal, porque foi para o meio mais fácil. À medida que eu vario esse ângulo aqui, ó, que eu aumento o ângulo de incidência, ó, o que vai acontecendo com o meu ângulo de refração. Então, vai chegar uma hora aqui, ó, que ele incide e que esse raio de baixo abre tanto que ele sai aqui tangente à superfície. Tá vendo? Esse caso a gente chama de ângulo limite. Por quê? A partir daí, se eu abro um pouco mais o meu raio de incidência, o que vai acontecer? O meu ângulo que está saindo tem que aumentar aqui também. Então, o que vai acontecer? Ele vai acabar saindo para fora, tá vendo? Ele não vai refratar, ele vai refletir. E essa situação que a gente chama de reflexão total. Observem aqui, ó. Eu abri ainda mais o meu raio de luz e o meu raio refratado abriu tanto que ele nem refratou. Ele acabou saindo pelo mesmo meio que ele estava se propagando aqui. Ele refletiu, ele não passou para baixo, tá vendo? Então, isso é a reflexão total da luz, tá, gente? Nós calculamos aqui, ó, que existe um ângulo limite, que é quando o raio de luz incide e sai tangente pela superfície. Quando a gente descobre esse ângulo limite aqui, qualquer ângulo maior do que ele vai gerar uma reflexão total. Não surge refração, só surge reflexão, tá? Então vamos ver aqui a aplicação das fibras ópticas, um videozinho para vocês, né? Elas são amplamente utilizadas nas linhas de telecomunicações e devido à alta eficiência na transferência de dados, né? O princípio delas é baseado na reflexão total da luz. Um cabo de fibra ótica é usado para transmitir raios de luz. Este raio de luz está se propagando dentro de um cabo de fibra ótica ao longo de um caminho que é, na verdade, uma linha quebrada porque sofre uma série de reflexões internas. Os cabos de fibra ótica são amplamente utilizados na medicina, em TI, telecomunicações e tecnologia. Sua vantagem está na sua flexibilidade, baixo custo e boa qualidade de transmissão de sinais que elas fornecem. Na medicina, elas são utilizadas em endoscópios, que são usados para examinar órgãos dentro do corpo humano.
E agora, para finalizar aqui o nosso conteúdo, nós vamos falar imagem dióptro plano. Então, o que acontece, gente, quando nós olhamos para um objeto que está dentro de uma piscina, por exemplo? Por causa da diferença de direção de propagação da luz, quando ela passa do ar para a água, né, nós já vimos que ela sofre um desvio. Então, na verdade, nós não enxergamos a imagem exatamente no local onde o objeto, né, no caso, nós não enxergamos a imagem do objeto que está embaixo da água exatamente no local correto onde ele se encontra. Nós enxergamos a imagem um pouco para cima. Nós temos uma ilusão de óptica que o objeto está um pouquinho mais para cima. Tá? Até os índios que são, né, que se alimentavam à base da pesca, eles já sabem quando eles vão lançar o arpão deles, a lança para tentar pegar um peixe, eles já têm essa experiência de saber que eles têm que lançar um pouco mais para baixo, porque eles enxergam o peixe como se ele estivesse um pouquinho mais para cima do que ele realmente está, por causa dessa ilusão de óptica da luz que passa da água para o ar. Como ela muda de meio, ela sofre desvio, então parece que a piscina é mais rasa, parece que o objeto que está lá no fundo da água está mais perto da superfície, quando realmente ele está mais no fundo. Tá? Vocês podem ver ali, devido às imagens, né? Ó, onde que o meu objeto realmente está. Mas quando o raio de luz que sai dele passa da água para o ar, sofre um desvio. Então, olha onde que eu enxergo a imagem do objeto. Eu enxergo mais para cima do que ela realmente, da onde ela realmente está. Tá? Então, os dióptros planos, eles acabam causando essa ilusão de óptica, que é denominada de profundidade aparente, tá? Parece que ele está numa certa profundidade, mas realmente ele está mais para baixo, por causa da refração que acontece esse fenômeno. E nós temos aqui também, ó, uma formulazinha para calcular essas diferenças de alturas, tá? Então, ó, a altura da imagem é igual à altura do objeto vezes N2 sobre N1. O N2 e o N1, gente, são os índices de refração, tá? Do meio 2 e do meio 1. Aqui no nosso caso, ó, o meio 2 é o ar e o meio 1 é a água, tá? Porque o raio está saindo da água e passando para o ar. Então, nós temos essa ilusão de óptica da profundidade aparente, tá? Então, agora nós vamos para a realização dos nossos exercícios da apostila, tá? Agora que nós já vimos um pouquinho a respeito de refração, as nossas fórmulas, as leis da refração, a reflexão total, né? E a imagem no dióptro plano, nós vamos realizar os nossos exercícios na nossa próxima aula de hoje. Vamos lá!